Meus amigos, vamos apresentar os principais medos que os seres humanos enfrentam na vida e como superá-los. O que nós pretendemos apresentar, fundamentalmente, são os principais medos que os seres humanos enfrentam na vida, com suas diversas características. O medo como arma de dominação e de controle social, e como superá-los nas suas diversas formas. Nossa apresentação apresenta o resultado de pesquisa sobre o pensamento de vários autores que abordaram a questão dos medos enfrentados pelos seres humanos em sua trajetória de vida, isso ao longo da história. Nós pesquisamos para fazer essa apresentação sobre os medos. Nós pesquisamos, repito, vários autores. Como, por exemplo, Delumeau, Jean Delumeau, que produziu um texto cujo título é Medos de Ontem e de Hoje. Um artigo de Renata Coutinho. O título desse trabalho de Renata Coutinho é Primitivo, o Medo Segue Contemporâneo. Ela admite que o medo do passado prevalece ainda hoje. Os medos do passado. Bruna Cossenza apresentou um artigo sob o título 7 dicas para superar os seus medos. Luiz Ricardo Pauluc e Cléia Maria Bailão escreveu considerações sobre o medo na história e na psicanálise. Luciano Oliveira dos Santos escreveu O Medo Contemporâneo, abordando suas diferentes dimensões. Jean Delumeau, novamente, produziu um outro trabalho cujo título é Todos os Medos, o Medo. E Vitude, que é uma revista com esse título, publicou O Medo, Por que Sentimos e Como Superá-lo. Além de termos pesquisado todos esses autores, nós também levamos em consideração um trabalho que nós publicamos sob o título Medo e Alienação Social como armas de dominação ao longo da história e na era contemporânea. Então, nós reunimos todo este elenco de considerações desses vários autores e, baseado nessas contribuições, nós vamos lhes apresentar o que nós consideramos muito importante. Evidente que o medo é algo inerente não só ao ser humano, mas todos os seres vivos que existem em nosso planeta. Os principais medos enfrentados pelos seres humanos na vida, com suas respectivas características, são os seguintes. Nós temos o medo da morte, o medo das forças da natureza, o medo de Satã ou demônio, o medo da noite, o medo da insegurança,
o medo de outro ser humano, o medo de pandemias, o medo das guerras, o medo do terrorismo, o medo do comunismo, o medo do nazifascismo. Esses são os medos que nós consideramos como os principais que nós pretendemos abordar a partir desse momento. De modo que nossa primeira consideração a fazer diz respeito ao conceito do que seja medo e o que é que contribui para que isso aconteça. Pelo que nós procuramos identificar a partir dessa pesquisa que realizamos, o medo é um dos sentimentos mais primitivos do homem. Está relacionado ao instinto de sobrevivência e evolução da espécie. O medo é uma emoção choque, frequentemente precedida de surpresa, provocada pela consciência de um perigo iminente ao presente. Em alerta, o organismo reage por comportamentos somáticos e alterações endócrinas, que podem ser muito contrastantes dependendo das pessoas e das circunstâncias, como aceleração ou diminuição do ritmo cardíaco, respiração muito rápida ou muito lenta, contração ou dilatação de vasos sanguíneos, aumento ou diminuição da secreção das glândulas, paralisação ou exteriorização violenta da pessoa, e no limite, inibição, ou ao contrário, movimentos desconexos e atabalhoados. O medo é um sentimento desencadeado a partir de uma região do cérebro chamada amígdala. Ela ativa o hipotálamo, que é uma outra região do cérebro que prepara o indivíduo ameaçado para fugir ou lutar. Então, este é o conceito do que seja o medo e como o organismo reage diante dele. O medo nasceu com o homem desde os primórdios da humanidade e acompanhando toda a nossa existência. Mas os medos mudaram, segundo os tempos e os lugares, em virtude das ameaças que mudam e pesam sobre nós. O medo tem se apresentado de diversas formas segundo os tempos e lugares, como, por exemplo, o medo da morte, o medo das forças da natureza, o medo de Satã ou demônio, o medo da noite, o medo da insegurança, o medo de pandemias, o medo de outro ser humano, o medo das guerras, o medo do terrorismo, o medo do comunismo e o medo do nazifascismo. O medo tem tido o papel necessário, e este é um dado da maior importância. O medo tem tido o papel necessário de alertar as pessoas dos perigos que sucessivamente aparecem em suas vidas. A humanidade não poderia ter sobrevivido, é a opinião de muitos autores, sem ele. Quer dizer, sem a tomada de consciência dos perigos que sucessivamente aparecem na vida das pessoas. Vamos abordar primeiro o medo da morte, como esses autores todos consideram. Segundo, praticamente todos os autores, a grande adversário da vida é a morte. O maior dos medos é o medo da morte. O medo da morte é a raiz da crise existencial da humanidade. Em todas as formas de medo, pode haver, em graus diferentes, o medo da morte. Nas outras formas de medo que nós vamos abordar, o medo da morte poderá estar presente também.
medo da morte não desaparecerá da condição humana existencial ao longo da sua existência, evidência. Todo mundo sabe que o ser humano é mortal. Daí vem a crise existencial. Quer dizer, a crise existencial tem a ver com esse fato, de que todos nós sabemos que o ser humano é mortal. Daí vem a crise existencial. Este medo é atenuado em nossa sociedade pelas atividades humanas, com o trabalho. Essas atividades todas fazem com que o medo da morte não seja colocada na ordem do dia. Então, este medo, o medo da morte, é atenuado em nossa sociedade pelas atividades humanas. De que forma? Com o trabalho, que as pessoas se envolvem no desenvolvimento de suas atividades, os passatempos, por exemplo, as atividades de lazer, viagens, participação, em suma, de todas as atividades que envolvem o lazer. E muitas vezes, o medo da morte é sublimado pela arte. E, sobretudo, pela religião. Ao saber que as pessoas, ao saberem que ele é mortal, ele espera que, através da religião, depois de morto, ele tenha uma outra vida em outra dimensão. É mais ou menos uma vida para melhor, na medida em que tenha um bom comportamento, como, de modo geral, as religiões colocam que as pessoas só alcançarão, após a morte, uma situação favorável, desde que tenha bom comportamento enquanto vivo. E a religião seria um meio através do qual, nessa nova dimensão, depois de morto, a pessoa poderá usufruir de uma nova condição de existência, favoravelmente. A certeza da nossa finitude, ou seja, da morte, deveria nos fazer sempre questionar. Este é um ponto que eu queria destacar aqui. A forma em que vivemos, buscando construir uma convivência fraterna entre todos os seres humanos. Eu creio que, dada a finitude de nossa existência, todos nós deveríamos nos empenhar em construir uma convivência fraterna entre todos os seres humanos. Ou seja, construir uma sociedade que seja cooperativa e que haja uma convivência fraterna entre todos os seres humanos. Mas isto não acontece, não tem prevalecido, porque, de modo geral, o que tem prevalecido é o individualismo. Cada um busca atender a seus objetivos de vida, do ponto de vista pessoal, e não buscar um objetivo coletivo que se traduza em mais cooperação, numa verdadeira confraternização que deva existir entre todos os seres vivos, entre todos os seres humanos, digo melhor. Né? O medo das forças da natureza é o próximo caso de morte, de medo. E esse medo das forças da natureza vem desde os primórdios da humanidade, quando os principais perigos lhe ameaçavam. E, portanto, os principais medos vinham da natureza, como as feras, as epidemias, as colheitas, as más colheitas,
que levavam à fome, ou seja, o medo de morrer de fome. Os incêndios provocados particularmente por raios, os terremotos e tremores de terra, as erupções vulcânicas, os maremotos. O mar sempre foi visto como um espaço perigoso para o ser humano, pelo grande risco que representava navegar nos oceanos, cujo medo do mar só foi superado com o avanço científico e tecnológico utilizado na navegação oceânica. Dos primórdios da humanidade até o século XVI, das grandes navegações, o mar estava ligado à morte, ao abismo. A visão que se tinha naquela época é que, como não se sabia, não se tinha uma visão de que o nosso planeta é curvo, tem uma curvatura, quer dizer, o nosso planeta é esférico. As pessoas imaginavam que chegando até o horizonte, no mar, poderia cair num abismo. É a tese da Terra plana. Quer dizer, a ciência imaginava que a Terra era plana e que por isso chegaria a um limite que poderia cair num abismo. Então, como eu disse, dos primórdios da humanidade até o século XVI, das grandes navegações, o mar estava ligado à morte, ao abismo, porque a visão que se tinha é que a Terra era plana. O mar era visto como lugar do medo, da loucura. E além disso, onde habitam Satã, demônios e monstros. Havia também essa imagem de que no mar, o mar era a residência de Satã, de demônios e de monstros. Um terceiro medo que nós vamos apresentar diz respeito ao medo de Satã, ou demônio. O Satã, Satanás e demônio são denominações para uma mesma figura da mitologia cristã. O anjo o Satã, o demônio, é um anjo que se rebelou contra Deus. E isto é o que é dito, é divulgado pelas religiões cristãs. Então, repito, o anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do paraíso, foi condenado ao inferno. Sua grande tarefa na criação, desde então, é enganar, ou seja, o demônio. A sua grande tarefa na criação, desde então, é enganar e perverter as almas dos seres humanos, segundo os cânones religiosos cristãos, removendo-os do caminho da salvação. Esta imagem é unânime nos livros bíblicos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. A simbologia cristã associa o mal à sombra, ou seja, a visão cristã, sobretudo primitiva, associa o mal à sombra e faz de Satã o soberano do império das trevas. Jesus reconhece nele o poder sobre o mundo material e o identifica como o grande inimigo a ser vencido pelos homens. Jesus profetizou o final dos tempos, prendendo o demônio e todos os seus seguidores, diabos e homens, para sempre no inferno. O medo do demônio está muito presente nos cristãos. O medo seguinte que nós vamos abordar é o medo da noite. O acúmulo de perigos objetivos que a humanidade conheceu ao longo do tempo, durante a noite, fez nascer um medo quase natural da escuridão. A história da humanidade é repleta de assombros noturnos, como o medo da lua, dos lobisomens, dos fantasmas, dos animais da floresta, dos saqueadores, de tudo aquilo que pudesse existir ou não
nas penumbras. Muita gente sente medo de circular à noite em muitas cidades do mundo. A noite estaria na origem de um medo fundamental do ser humano, como por exemplo os astecas no México, que sacrificavam seres humanos em oferenda ao Deus Sol, para ele ressurgir a cada dia e a noite não imperasse. Havia um medo de que o Sol, depois do anoitecer, ele não retornasse. E aí sacrificavam seres humanos, oferecendo ao Deus Sol para ele ressurgir a cada dia e a noite não imperasse. Quando aconteciam eclipses totais, gerando a escuridão, ou quando havia passagem de um cometa, um choro geral se instaurava entre os astecas, temendo pelo fim dos tempos. Os textos bíblicos clássicos induziram também nas pessoas o medo da noite. Segundo os textos bíblicos, a noite seria anunciadora da morte. O medo seguinte que nós vamos abordar é o medo da insegurança. Em todos os lugares do mundo, a insegurança está aumentando, com roubos e violências. Constata-se uma sensação de crescente insegurança e de violência cotidianas, desde a Idade Média até a Era Contemporânea. No mundo todo, a insegurança, sob todas as formas, avança intensamente, e raros são os países, como o Japão e os da Escandinávia, especialmente a Finlândia, que são exceção. Todos os observadores relacionam a insegurança, sobretudo, com a multiplicação no século XX das grandes megalópolis, que ultrapassam a casa do 1 milhão de habitantes. Cidade era antigamente um local de relativa segurança, em comparação com o campo. Hoje é sobretudo nas cidades, especialmente nas grandes cidades, que se tem medo da insegurança. É nos locais com forte concentração humana que o medo da insegurança é mais intensa. O medo da insegurança é mais intenso, a ponto de induzir uma mudança em nossas vidas cotidianas. Nossos comportamentos têm mudado em função desse fato, em razão das medidas de controle e de fiscalização tomadas pelas autoridades. É nas grandes cidades que o terrorismo se instala, porque os autores dos atentados podem se esconder melhor, jogar cada vez mais com um efeito surpresa, provocando mais e mais vítimas. Ninguém está protegido nas grandes cidades. Este é um fato objetivo. O medo de outro ser humano é outro dos medos que afetam muita gente em todo o mundo. A humanidade certamente terá muito tempo ainda para combater esse medo de outro que nunca deixa de ir à tona e que está na origem do racismo de todos os tempos. O medo de outro ser humano tem muito a ver com o racismo. Outros seres humanos podem ser repelidos porque têm a cor da pele diferente, têm costumes diferentes, comportamentos e práticas culturais diferentes das nossas. Não se vestem como nós, não comem como nós e têm religião, cerimônias e ritos diferentes. Por todas essas razões, muitos são tentados a considerá-los bodes expiatórios em caso de suposto perigo. Se uma desgraça acontece a uma coletividade, é atribuída a culpa ao estrangeiro. Essa é um dos fatos que se constata ao longo da história da humanidade.
A prática do racismo contra os negros em várias partes do mundo. O medo dos judeus, que é o caso extremo do medo cultural do outro. E isso aconteceu na Alemanha nazista. Mas antes mesmo do advento do nazismo na Alemanha, havia a prática do racismo contra os judeus. E que vem de longe, não apenas na Alemanha, mas em várias partes do mundo. E também surgiu também o medo dos muçulmanos, desde as cruzadas até a era contemporânea, sobretudo a partir do atentado de 11 de novembro de 2001 nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Tudo isso se insere no contexto do medo de outro ser humano. Outro medo que nós passamos a conviver é o medo de pandemias. O temor do surgimento da volta de doenças contagiosas pertence também aos medos contemporâneos, com a ocorrência do coronavírus, mas também de outros vírus, como o HIV, por exemplo, como a gripe espanhola, que aconteceu no início do século XX, entre outros. Mas este medo de pandemias começou com a irrupção da peste bubônica durante a Idade Média, que matou a metade da população europeia, quando ocorria, nesta época, a fuga desordenada das cidades de quem tinha a possibilidade de escapar do inferno urbano, e haver desconfiança recíproca daqueles que sobreviveram e que se evitavam uns aos outros. Esse é o quadro que existia naquela época. E que se repete, por exemplo, se repetiu com a gripe espanhola e também agora com o coronavírus. As pessoas trancavam-se em casa naquela época, na Idade Média, por conta da peste bubônica. As pessoas se trancavam-se em casa, recusavam cuidar dos seus parentes doentes, tinha isso também. E procuravam um bode expiatório. Inclusive a medicina não estava ainda suficientemente desenvolvida. Não havia sistemas de saúde estruturados para atender as populações. Alguns padeciam na loucura. Como eu disse, procuravam um bode expiatório, numa decadência mais ignóbil. Quando todos os remédios haviam fracassado, a Inquisição, patrocinada pela Igreja Católica, fez com que houvesse a caça às bruxas, com a perseguição às mulheres, que supostamente possuíam poderes sobrenaturais. Responsabilizavam muitas bruxas pela pandemia da peste bubônica. E fossem levadas às fogueiras e mortas. E os sobreviventes mergulhavam no desespero. Medo das pandemias tem apresentado quadros como este. Temos o medo das guerras. Ao longo da história da humanidade, a guerra ocupou um lugar cada vez maior, cuja virulência cresceu a partir da invenção das armas de fogo, no fim da Idade Média, com os milhares de homens chamados a combater durante as guerras napoleônicas, com a passagem para a cifra de milhões de homens que se mataram uns aos outros por ocasião da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, com o uso da bomba atômica em 1945. As armas de destruição em massa proliferaram de forma gigantesca, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. O século XX foi o mais criminoso da história. Se somarmos os holocaustos, como o dos judeus, aos horrores da guerra propriamente dita, foi então que o medo das guerras atingiu seu ápice. O aperfeiçoamento dos armamentos,
o movimento para uma guerra total e a multiplicação dos atos terroristas conduzem a um aumento contínuo do número de vítimas, especialmente de vítimas civis. Isso significa dizer que quantitativamente os perigos e os medos oriundos da guerra cresceram significativamente. Outro é o medo do terrorismo. A multiplicação hoje dos atos terroristas conduzem logicamente a um aumento contínuo do número de vítimas, especialmente de vítimas civis. O terrorismo tomou dimensão mundial, que ninguém mais está protegido em lugar nenhum. Hoje é sobretudo nas cidades, especialmente nas grandes cidades, que se tem medo do terrorismo, porque os autores dos atentados podem se esconder melhor, jogar cada vez mais como efeito surpresa, provocando mais e mais vítimas. Por conseguinte, a partir de agora, é no mundo inteiro que podemos nos transformar em vítimas do terrorismo. Ninguém está protegido. Outra forma de terrorismo é a praticada pelo poder do Estado, ditatorial ou totalitário, que utiliza o medo como arma política. E vamos tratar dessa questão mais adiante. Da utilização do medo como arma de dominação e alienação das populações de muitos países. Um grupo ou um poder ameaçado, ou que se crê ameaçado, e, portanto, que sente medo do povo, tem a tendência a ver inimigos por todos os lados, seja fora e cada vez mais dentro do espaço que ele quer controlar. Ele tende assim a se tornar ditatorial, o poder, totalitário, agressivo e a reprimir todo desvio, até mesmo qualquer veleidade de discussão. O Estado totalitário tem então vocação terrorista. Então o terrorismo não é só praticado por agentes civis, é praticado também pelo próprio Estado. O medo do comunismo, que é o próximo mito que nós vamos abordar. Eu tenho a dizer o seguinte, que desde o surgimento do marxismo, como ideologia, no século XIX, que defende a construção do socialismo, visando a emancipação dos trabalhadores e da humanidade em geral, surgiu em todo o mundo o medo do comunismo. Por parte, sobretudo, das classes economicamente dominantes capitalistas e de governos a elas associados, porque alguns segmentos das forças políticas marxistas defendem a revolução socialista para a conquista do poder em cada país, visando a expropriação dos capitalistas. Surgiu também o medo do comunismo por parte de correntes religiosas, porque o marxismo considera a religião o ópio do povo, ao contribuir para a sua alienação. O medo do comunismo atinge também segmentos sociais e forças políticas consideradas liberais, porque o marxismo preconiza a ditadura do proletariado na construção do socialismo e do comunismo. Quer dizer, o medo do comunismo tem sido, em muitos países, fator desencadeador de golpes de Estado preventivos de extrema-direita para evitar a ascensão ao poder de comunistas ou de forças políticas de esquerda. Isso aqui no Brasil nós tivemos várias experiências. Como, por exemplo, em 1937, quando Getúlio Vargas estava no poder, ele realizou um golpe de Estado, um autogolpe, com a implantação do Estado Novo, a ditadura Vargas. Foi institucionalizada em 1937. Por quê? Porque em 1935 houve uma tentativa do Partido Comunista do Brasil de
desencadear uma revolução no país a partir de Natal, no Rio Grande do Norte. E além disto, Getúlio, além de se achar ameaçado pelos comunistas, também enfrentou a resistência dos paulistas com a Revolução Constitucionalista de 1932. E além disto, grupos integralistas fascistas que operavam no Brasil naquela época também ameaçavam o poder de Vargas. Ele então implantou a ditadura do Estado Novo exatamente para refrear todos esses movimentos que surgiram naquela época. Mas eu estava lhes falando sobre o medo do comunismo, por exemplo, ocorreu em 1937, como consequência da tentativa de desencadear uma revolução no Brasil comunista, em 1935. Tivemos uma outra, em 1964, quando o governo João Goulart foi deposto pelos militares sob o pretexto de que haveria uma ameaça comunista. Então, o espectro do comunismo, ou seja, o mito do comunismo, está presente, sobretudo a partir do século XIX, quando muitos países do mundo realizaram revoluções socialistas, e revoluções essas que desmoronaram, países socialistas desmoronaram depois da queda do Muro de Berlim, sobretudo os países do leste europeu, mas ainda existem países com a visão comunista, como é o caso da Coreia do Norte, o caso de Cuba e a própria China, que defende a construção do comunismo, não imediatamente, porque muitos deles fizeram concessões ao capitalismo, de modo que há uma convivência entre a prática socialista e a prática capitalista dentro desses países. É a exceção da Coreia do Norte, que é rebelde com relação a essa possibilidade de convivência com capitalistas. Mas o medo do comunismo tem sido, em muitos países, fator desencadeador, como já afirmei, de golpes de Estado preventivos de extrema-direita. De modo geral, são os setores de extrema-direita que patrocinam esses golpes, para evitar a ascensão ao poder de comunistas ou de forças políticas de esquerda, a eles associados. Agora, existe o último dos principais medos que eu pretendo apresentar, diz respeito ao medo do nazifascismo, que é uma ideologia que surgiu na primeira metade do século XX na Itália e na Alemanha, contra a ascensão dos trabalhadores ao poder em vários países após a vitória do socialismo da União Soviética em 1917. E se baseava em concepções fortemente nacionalistas e no exercício totalitário do poder, portanto, contra o sistema democrático e liberal, e repressivo ante as ideias social-democratas, socialistas e comunistas. O fascismo implantado na Itália durante a década de 1920 e o nazismo na Alemanha durante a década de 1930 do século XX se baseava em um Estado forte, totalitário, que se afirmava encarnar o espírito do povo, o exercício do poder por um partido único. Não são só os comunistas que defendem o partido único, também os nazifascistas. Cuja autoridade se impõe através da violência, da repressão e da propaganda política. Todos eles, partidos nazifascistas, tinham essas características. O medo do nazifascismo passou a existir a partir da Segunda Guerra Mundial, pelas devastadoras consequências
que o nazismo e o fascismo produziram na Europa e no mundo, razão pela qual tem sido combatida toda e qualquer tentativa de seu renascimento em todo o mundo. O nazismo é combatido pelos comunistas e pelos liberais em todo o mundo. O medo do neofascismo, que ainda persiste no Brasil, que é o herdeiro do nazifascismo na era contemporânea, contribuiu para que Lula contasse com amplo apoio e vencesse Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais do Brasil. Quer dizer, nos últimos momentos, sobretudo entre o primeiro e o segundo turno, várias forças políticas perceberam o risco que representava a eleição de Bolsonaro, a reeleição de Bolsonaro, porque Bolsonaro representava o que é denominado modernamente de neofascismo. Ele queria implantar uma ditadura de caráter fascista no Brasil, e esse medo do nazifascismo ser introduzido no Brasil, a prática do nazifascismo ser introduzida no Brasil, foi que contribuiu para que as forças políticas, inclusive de direita democrática, percebessem que tinha que apoiar o Lula para poder derrotar o Bolsonaro, que foi o que aconteceu no segundo turno das eleições presidenciais. Bem, nós vamos falar agora sobre um tema que nós tratamos em nosso texto antigo, civil de referência. Quer dizer, o medo como arma de dominação e controle social. O que eu queria deixar bem claro para vocês, que nossa pesquisa sobre o medo como arma de dominação e controle social, nós analisamos a história de muitos países e nós constatamos o seguinte, que o medo e a alienação de pessoas sempre foram utilizadas ao longo da história pelos detentores dos meios de produção e do poder político como arma de dominação e de controle social para evitar a conscientização da população sobre a servidão humana, a servidão econômica e política em que se acham submetidas e evitar a sua rebelião contra os desumanos sistemas econômicos e políticos em vigor. Isso essa é uma questão que existe desde, eu diria, vamos dizer, a partir desde a Idade Média. Eu diria que até antes disso, até na Antiguidade. Quer dizer, os detentores dos meios de produção e do poder político se utilizavam do medo como arma de dominação e de controle social para evitar a conscientização da população sobre a servidão econômica e política em que elas se estavam submetidas e evitar sua rebelião contra os desumanos sistemas econômicos e políticos em vigor. O medo sempre foi usado ao longo da história pelos governantes e pelas classes dominantes como instrumento de domínio das classes sociais subalternas, seja através de que instrumentos? Dos aparelhos repressivos, por exemplo, a polícia, o uso da polícia, entendeu? Como instrumento de repressão. A legislação punitiva, para quem saísse, digamos assim, da ordem, quer dizer, não respeitasse a ordem dominante. A legislação punitiva. E o aparato da justiça, que sempre esteve à disposição dos governantes e das classes dominantes para amedrontarem as classes subalternas contra qualquer tentativa de rebelião contra o sistema dominante. A prisão, a tortura e a morte são o destino de quem se rebela contra o sistema. Nós temos esse tipo de problema existe desde a antiguidade até a era contemporânea.
Por sua vez, os aparelhos ideológicos de Estado. Aí nós, veja bem, existem os aparelhos repressivos e existem os aparelhos ideológicos do Estado, que são utilizados para manter o status quo, a dominação existente. Os aparelhos ideológicos do Estado são quais? A escola, que através da educação faz a cabeça das pessoas, colocando a visão de mundo de quem governa e das classes sociais dominantes. As igrejas também contribuem nesse sentido. Não é surpresa o fato de que, por exemplo, a Igreja Católica e todas as igrejas sempre estiveram muito bem relacionadas com o poder dominante em todas as épocas. E a igreja contribuía para alienar as pessoas, na medida em que, ao invés de orientar os fiéis no sentido de construir uma sociedade que atenda aos seus interesses, ou seja, construir o paraíso na terra e não fazer com que as pessoas construam um paraíso na terra para que usufrua desse paraíso. Aí promete que o paraíso celeste, para depois de morto a pessoa conseguir chegar lá. Então essa sempre foi a promessa das religiões, em particular, por exemplo, da Igreja Católica. E outra, a mídia. A mídia sempre esteve a serviço. A mídia são os meios de comunicação. Quer dizer, seja jornais, rádios, televisões, etc. Sempre estão a serviço de quem governa e de quem é detentor do poder econômico em cada país. E esses são os aparelhos ideológicos do Estado, que se somam aos aparelhos de repressão, no sentido de domar as classes subalternas para que sejam convencidas de que não há outra alternativa à sociedade capitalista dominante e também à sociedade, mesmo antes do capitalismo, se adotava esse procedimento para domar as pessoas, para evitar que elas se rebelem contra o sistema. Para os trabalhadores não se rebelarem contra as classes dominantes, eles precisam ser domados, utilizando os aparelhos de repressão e ideológica do Estado. Então esta é uma observação importante a ser feita, que na prática é isso que acontece, que vem acontecendo desde que os primórdios da humanidade, desde a antiguidade até a era contemporânea. O uso do aparelho de repressão, os aparelhos ideológicos para domarem as pessoas, para evitarem que essas pessoas se rebelem contra o sistema. Em vários países, ao longo da história, mesmo com o uso desses aparelhos de repressão e ideológicos, ocorreram muitas revoluções sociais extremamente importantes e que conseguiram abalar as estruturas dos poderes dominantes. Eu faço referência, por exemplo, às revoluções inglesa, Revolução Americana, que é a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. Faço referência à Revolução Meiji, no Japão, que acabou com o domínio medieval que dominava o país e introduziu o capitalismo como uma nova forma um novo sistema econômico. Nós temos a Revolução Cubana, tivemos a Revolução Chinesa, tivemos a Revolução Russa. Então, houve, digamos assim, apesar do uso desses aparelhos de repressão ideológicos, muitas revoluções aconteceram porque também extrapolaram os limites da dominação e esses instrumentos não foram capazes de impedir que as revoluções acontecessem. Bem, finalmente vamos falar de como superar os principais medos que afetam a vida humana, na nossa modesta opinião. Alguns dos medos enfrentados pelos seres humanos envolvem uma abordagem individual para sua superação.
como é o caso de lidar com o mito de Satã ou do demônio, e o medo da noite. E isso se faz de que forma? Com a educação e o tratamento psicoterápico de cada indivíduo. Quando eu falo educação, é conscientizar as pessoas que, mostrando como essas visões surgiram, todas falsas, e que isso faz parte, inclusive, do que chama a ideologia dos sistemas dominantes, que incutem o medo, por exemplo, de Satã ou do demônio, e o medo da noite. Agora, apesar de que o medo da noite tem muito a ver também com a falta de segurança que, por exemplo, em muitas cidades do mundo, ninguém saía à noite, porque ao sair à noite para qualquer local poderia ser até assassinado. As pessoas se trancavam em casas, inclusive até porque não tinha iluminação. A iluminação pública, com uso inclusive de lâmpadas a querosene, que inicialmente era o uso que se fazia da iluminação pública, até o uso da eletricidade. Quer dizer, isso precisou acontecer muitos avanços científicos e tecnológicos que possibilitassem isso. Mas até o advento da eletricidade, por exemplo, as cidades ficavam às escuras. E isso trazia medo às pessoas da noite, né? E geralmente se associava à noite à presença de Satã ou demônio, né? Outros medos por parte da população em geral, como o medo das forças da natureza, deve ser tratado com a disseminação do conhecimento científico através da educação formal. É preciso mostrar para as pessoas que, do ponto de vista científico, como é, porque, quais são as causas, os fatores que levam à ocorrência de terremotos, de erupção de vulcões. E é importante também orientá-las no sentido de atuar, de agir, quando ocorrer fenômenos dessa natureza. Então, é para que as pessoas acabem com medo das forças da natureza, elas precisam ser conscientizadas. De que forma? Com a educação, mostrando, do ponto de vista com a educação, mostrando o que a ciência explica desses fenômenos. E também pelos meios de comunicação de massa, visando esclarecer a população de todos esses casos. Coisa que não acontece, de modo geral, isso não acontece. De modo que os medos ficam embutidos, ficam incutidos nas pessoas, quer dizer, sem que haja nenhuma tentativa de levar o devido esclarecimento sobre essas forças da natureza que incutem o medo nelas, né? Temos o medo da insegurança e o medo do terrorismo, que só poderão ser superados com a implantação de uma sociedade em cada país capaz de eliminar as desigualdades sociais e a violência baseada no estado de bem-estar social, no qual prevaleça a cooperação entre todos os indivíduos, bem como seja evitada a existência do terrorismo de Estado, imposto por ditaduras e estados totalitários. Então é preciso que haja um estado de bem-estar social, em que se pratique a justiça social, e com isso supere as desigualdades sociais e a violência. E além disto, que o próprio Estado não pratique o terrorismo baseado na ditadura e no totalitarismo. O medo das pandemias deve ser superado, evitando a destruição dos habitats de animais portadores de vírus e bactérias. E é isso que determina o surgimento das pandemias do mundo, em que
A destruição dos habitats, ou seja, o ser humano ao invadir o habitat de animais portadores de vírus e bactérias, contrai o vírus. E o contato dos seres humanos com esses animais contribuem para que isso se dissemine na sociedade, provocando pandemias de grande magnitude, como foi o caso da peste bubônica na Idade Média, a gripe espanhola, que ainda está presente em nosso meio, e do coronavírus, ocorrido recentemente. Então, o que se tem que fazer é evitar a destruição dos habitats dos animais, ou seja, não destruir as florestas, porque é lá que habitam esses animais portadores de vírus e bactérias. Bem como desenvolver preventivamente vacinas que possam ser usadas na ocorrência de epidemias ou pandemias. Ou seja, ao invés de promover o desenvolvimento de vacinas depois que o problema acontece, é se antecipar a esses problemas. Desenvolvendo vacinas preventivamente para fazer frente a essas pandemias. Então essas são as medidas que deveriam ser adotadas para acabar com o medo das pandemias. O medo das guerras só será superado quando existir um governo mundial. E esse é um tema que eu tenho defendido em várias oportunidades, em vídeos, em textos que temos escritos. Só um governo mundial será capaz de mediar os conflitos internacionais e assegurar a paz mundial. Até hoje, de modo geral, quem faz a mediação dos conflitos geralmente é a potência dominante. Mas quando você se defronta com uma situação em que existem vários players, vários atores, várias grandes potências dentro do contexto internacional, em que nenhuma delas se sobrepõe a demais e seja capaz de mediar os conflitos, isso cria situações como a que vem acontecendo depois da Segunda Guerra Mundial, quando as grandes potências foram incapazes de mediar conflitos, como inclusive o da Ucrânia, por exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, deveriam tentar mediar o conflito com a Rússia, e não é a Rússia com a Ucrânia. Porque na prática, a Ucrânia é apenas um instrumento dos Estados Unidos e da OTAN no confronto com a Rússia. Então, se tem que se construir a paz, tem que ser a Rússia e os Estados Unidos buscando uma solução para o conflito. Mas só que a ONU é uma figura decorativa nesse contexto internacional. Por isso que eu defendo a necessidade de um governo mundial para cumprir esse papel. Um governo mundial democraticamente eleito por todos os povos do mundo. E essa é a minha tese, não é um governo mundial imposto pelas grandes potências, que basicamente a ONU hoje é um instrumento, por exemplo, sobretudo dos Estados Unidos. Todas as decisões que a ONU tem tomado são decisões que atendem o Conselho de Segurança, eu digo a Assembleia Geral da ONU, toma decisões favoráveis aos Estados Unidos. No Conselho de Segurança, os Estados Unidos não impõem sua vontade, porque existe uma regra lá no Conselho de Segurança que dá o poder de veto a todos os que integram esse Conselho de Segurança, sobretudo os 5 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e o 5º país, China. Rússia, China, Inglaterra, França e Estados Unidos. São esses 5 países. Se 4 deles forem favoráveis a uma determinada solução, e se houver um veto de algum deles, nada é feito pela ONU. Então a ONU se torna, diante desse fato, impotente, incapaz de resolver os conflitos internacionais. Então é preciso que haja uma mudança na Carta das Nações Unidas, no sentido de transformá-la num governo mundial,
não com a estrutura que está aí, mas com uma nova estrutura em que, além de ter um governo mundial, um poder executivo, tenha também um parlamento mundial. E que esse parlamento mundial tenha poderes para definir políticas que possam ser executadas pelo governo mundial. Então, está faltando mecanismos institucionais internacionais que tenham essa capacidade de construir a paz no mundo. Então, as guerras prevalecerão enquanto não existir esse governo mundial. O medo do comunismo e o medo do nazifascismo só serão superados quando em cada país do mundo for implantado o estado de bem-estar social, com os governos atendendo às demandas de toda a população, sem exceção, desde os ricos até os mais pobres, mas que essas demandas sejam atendidas. Condição esta que evitaria os conflitos políticos, econômicos e sociais. Geralmente os conflitos políticos, econômicos e sociais ocorrem porque os governos atendem os interesses, sobretudo das classes economicamente dominantes, em detrimento da grande maioria da população. Então essa regra precisa acabar. O estado de bem-estar social que eu defendo é que seja um governo que busque a justiça social, em que todos tenham voz, voto e as decisões de governo sejam decisões que atendem aos interesses de todos. Portanto, o medo do comunismo e do nazifascismo só serão superados quando isto acontecer. Finalmente, o medo da morte deve ser enfrentado de que forma? Com assistência médica, para prolongar a vida das pessoas. Que esse prolongamento da vida seja caracterizado pelo indivíduo alcançar um número elevado de anos de vida com saúde plena. E que seja assistido durante sua trajetória de vida, sobretudo nessa etapa da vida mais avançada, de idade mais avançada, por tratamento psicoterápico e também com assistência religiosa, no caso dos indivíduos que processam alguma religião para enfrentarem a morte inevitável. Em outras palavras, que haja assistência médica que proporcione uma vida longa com saúde plena e que, diante da iminência da morte, essas pessoas tenham assistência religiosa de acordo com as suas crenças. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer com relação aos principais medos que os seres humanos enfrentam na vida e como superá-los. Espero que essas nossas considerações tenham contribuído para que cada um de vocês reflitam enormemente sobre a necessidade de que sejam implementadas mudanças de toda a ordem, não só ação sobre as pessoas, sobre os indivíduos, mas também do ponto de vista coletivo, sem que essas mudanças individuais e coletivas, sem elas, continuarão prevalecendo os medos que acompanham a trajetória da humanidade desde os seus primórdios. Quero lhes informar também o seguinte, que esse texto que nós preparamos, esta nossa apresentação, nós preparamos a partir da solicitação de uma grande amiga que reside no Rio de Janeiro e que me solicitou que eu produzisse algo
abordando a questão do mito. Espero que essa minha amiga do Rio, chamada Ana Paula Halpert, ela tenha ficado satisfeita com nossas explicações. Deixo aqui um grande abraço para a Ana Paula e também para os meus queridos amigos. Espero revê-los brevemente. Um grande abraço.